Na sua rádio Encontro com Deus, a partir de agora, o programa Crescer na Graça. Direção e apresentação, pastor José Carlos Delfino. Isso aí, meu amado, minha amada, estamos retornando com você e dando sequência a este programa. Nós queremos voltar ao assunto da última programação, onde falamos sobre suicídios, né? Sobre suicídios. Infelizmente, vivemos um período de tempo onde o suicídio já é uma preocupação e deve ser uma preocupação de saúde pública, né? Deve ser encarado como questão de saúde pública para prevenir novos casos e cuidar principalmente daqueles que ficam. Lembrando, como já foi falado da outra vez, que de cada uma pessoa que de fato conseguiu tirar a própria vida, 20 outros tentaram e não conseguiram, né? Então, há uma deficiência muito grande, certamente, nessa questão de abordar e principalmente, né, de prevenir novos casos. Isso é terrível, infelizmente, né? É triste, muito triste. Nós devemos estar trabalhando, lutando para fazermos diferença como Igreja de Deus e também prevenir, porque não é diferente, né? Conheço pessoas dentro da igreja que perderam os seus entes queridos por meio do suicídio. Alguns jovens, outros mais velhos, alguns que eram da igreja e outros que não eram, mas infelizmente fizeram parte, né? Então, e a grande maioria está entre as pessoas de 15 a 29, 30 anos, né, que acabam tirando a vida. Lógico que tem aqueles que têm mais, né, os que têm menos. Infelizmente, encontra-se até criança que acabam cometendo suicídio. Isso é muito triste e nós devemos estar lutando, trabalhando para que possamos auxiliar de alguma maneira. Olha, a oração já faz a diferença, meu querido. A oração já faz a diferença, né? Então, segundo alguns estudos, a cada 40 segundos uma pessoa morre ou tira sua própria vida, né? É um suicídio em algum lugar do mundo. Isso sem contar as pessoas que acabam muitas vezes suicidando por meio de overdoses, né? Por meio de bebida alcoólica, ao qual acabam bebendo e depois acabam passando aí por algum acidente automobilístico ou de outra natureza e acabam morrendo. Querendo ou não, ele sabia do risco que estava correndo e logo ele se insere dentro desta visão de querer tirar a própria vida e utiliza de alguma substância. Então alguns morrem ao utilizar a substância em uma quantidade muito grande e isso chama-se overdose. Muitos já perderam a sua vida e não são contados dentro dessa taxa de suicídio, como se eles não quisessem de fato se suicidar. Eles de fato não querem, né? Como nós falamos no último programa, a pessoa não quer morrer, ela quer acalmar a dor. Então ela vai usar a bebida alcoólica porque ela quer acalmar a dor, ela quer usar a maconha, a cocaína e seja o que for de droga, é porque ela tem uma dor interna, ela quer aliviar aquele sofrimento e ela não consegue aliviar aquele sofrimento. Então ela utiliza de alguma substância e essa substância acaba tirando a própria vida, porque chega um momento em que ela quer usar acima do necessário ou do que o corpo suporta, porque ela está em desespero, né? Assim nós encontramos muitas pessoas que tiram a sua própria vida utilizando desse artifúgio. São pessoas às vezes muito bem sucedidas na vida, famosas, ricas, mas de fato se sentem sofrendo, e esse sofrimento é tão forte que não conseguem se libertar. Então é importante que nós como igreja venhamos sim, né, nos preocuparmos e também
auxiliar. Muitas vezes você diz, mas o que eu posso fazer? No mínimo você pode orar, no mínimo você pode interceder. Senhor, quantas pessoas talvez ao meu redor, quantos parentes, né, que podem estar passando por esse sofrimento, por esta carga de depressão, de mal-estar, de vazio, e às vezes eu não estou conseguindo identificar e não sei o que fazer. Muitas vezes acabamos até criticando a pessoa. O que essa pessoa quer? Não falta nada para ela e ela nunca está feliz, nunca está realizada. É que ela está vivendo um sofrimento que nós não podemos contemplar com os olhos. Só aqueles que passam por isso é que podem de fato entender, né? Ou pelo menos tentar entender. Então, suicídio gera interrogações sobre a existência até humana, querido. Por que uma pessoa vai tirar a própria vida se está tudo bem com ela? É o que nós imaginamos, né? Mas como disse, é que ninguém quer morrer. As pessoas querem matar a dor. Querem matar a dor. E é por isso que muitas vezes praticam um esporte de alto risco, sabendo que pode perder a vida a qualquer momento, mas a única forma de aliviar o sofrimento, de se sentir melhor, é quando ele pratica aquele esporte, quando ele põe em risco a sua própria existência. Isso é porque o vazio está forte dentro dele, né? Então nós devemos sim nos preocuparmos com aqueles que estão ao nosso derredor, que estão clamando, que estão pedindo ajuda para que essa dor possa ser aliviada, eliminada, e não conseguem, né? Então a Bíblia nos orienta a orarmos, intercedermos uns pelos outros, a amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Jesus encontrou uma mulher samaritana lá naquele poço. Aquela mulher, querido, ela estava sofrendo internamente. Ela vivia naquele pecado, ela vivia naquela luta, naquela tribulação, porque ela queria talvez aliviar a dor interna que ela sentia e procurava de uma forma ou de outra, e correndo sérios riscos, né? Porque nós sabemos que o adultério naquele tempo poderia ser facilmente resolvido com a morte por apedrejamento. Aquela mulher, como disse Jesus, tu já teve 5 maridos, nenhum deles era teu. Então, meu amado, o sofrimento daquela mulher foi visto e sentido por Jesus, e ele então fala com ela, e ele anuncia a ela, e ela era uma mulher religiosa, com todos os seus pecados. Ela conhecia o Messias quando vem vai fazer isso, aquilo, nós aguardamos. A religião, os judeus dizem que é lá, mas nós achamos que é aqui, por isso, por aquilo. Era uma mulher religiosa em conhecimento, em defesa da sua tese, mas era uma pessoa que estava em sofrimento, em agonia, uma pessoa que precisava ser liberta, e ela teve um encontro com Cristo e isso a libertou. Ela sentiu alegria novamente, ela sentiu prazer novamente, ela saiu, ela contagiou a cidade, não com seu sofrimento agora com a sua alegria, de ter encontrado o libertador, de ter encontrado o Messias. Da mesma maneira, aquela mulher que está a visitar Jesus na casa de Simão, um pouco antes da paixão do nosso amado Mestre, e ela cai sobre os seus pés com lágrimas, ela lava os seus pés com as suas lágrimas, enxuga com seus cabelos. Simão vê a cena e começa em seu coração julgar, se esse homem era profeta, devia saber que essa mulher é pecadora. E Jesus, ele entende o sofrimento daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa cai no pecado, ela cai na desgraça, porque ela tem uma dor interna muito grande, ela não consegue entender o que leva ela àquela escravidão, aquele sofrimento, aquela agonia. Mas quando ela encontra a Cristo de verdade, quando ela encontra uma palavra de conforto, quando ela encontra a compreensão,
Então ela se volta àquilo, ela se voltou a Cristo, como pedindo: liberta-me, Senhor, socorre, alivia minha dor, alivia meu sofrimento. E foi o que Jesus fez. Meu querido, é muito fácil nós julgarmos as pessoas. O difícil é nós entendermos o sofrimento das pessoas. E é por isso que nós devemos estar aptos para ajudar, estender nossa mão, mostrar a nossa misericórdia, orarmos, intercedermos, clamarmos pelos que assim estão vivendo essa agonia, esse sofrimento. Como nós estamos falando, amados, a dor que leva as pessoas a tirar a sua própria vida. Você muitas vezes não consegue ver quanto sofrimento uma pessoa carrega. É fácil quando vemos alguém talvez lançado sobre uma calçada, sem ter uma roupa decente, uma casa, um lar, imaginar o seu sofrimento. É difícil nós comparar com uma pessoa que pode ter tudo, até fama e muito dinheiro, e está sofrendo mais do que aquela pessoa que está ali, sofrendo no seu interior. Por isso que é difícil medir e entender o sofrimento alheio. É algo que sai do controle do ser humano. Nós somos um processo químico importantíssimo. Deus fez muito bem equilibrado. De alguma maneira, o pecado, a ação do mal, ele desestabiliza esse controle. E a pessoa então, ela começa a se sentir muito mal, um desespero, um vazio, uma incompreensão tão grande, uma escuridão tão forte, que o único desejo dela é fugir daquilo. E sem saber como, muitas vezes tira sua própria vida. Quantas pessoas, até com a formação na área, psicólogos, que acabam tirando sua própria vida. Outros que tentaram fazê-lo, e quando perguntam, não sabem dar a resposta exata, eles que muitas vezes trabalham com a situação. Porque é muito difícil compreender a dor alheia. Há muitos livros, escritores dedicados ao assunto, mas todos inconclusivos, porque por mais que se fale do assunto, dificilmente consegue encontrar a solução, a resolução para o problema. Mas uma coisa é certa, que o suicídio tem sido uma preocupação de saúde pública. Por quê? Embora o suicídio ocorra no corpo de uma pessoa, de um indivíduo, ele tem uma implicação coletiva. Ocorre também num corpo social, a família, o ambiente de trabalho, a escola, ou numa corporação militar. Lembrando que hoje, no Rio de Janeiro, morre mais militar por suicídio do que em combates contra a criminalidade. Tem mais soldados tirando a sua própria vida do que aqueles que perdem combate. A tristeza, a angústia, a dor é tamanha, e logo que isto vai abalar a corporação, assim como abala a família, assim como abala a sociedade. Então é um problema, sim, uma preocupação de saúde pública. O suicídio passa a ser uma preocupação de saúde pública, e entre as questões a trabalhar estão os elementos que compõem o cenário dessa epidemia, né? Já virou uma epidemia.
Para a saúde pública é importante a definição do que são fatores de risco e também hoje consideramos, segundo um estudo, os fatores de proteção com esses fatores, né? Vamos olhar o cenário em que o suicídio ocorre e podemos trabalhar uma intervenção no sentido preventivo. Muito esforço talvez tenha sido feito e outros hão de serem ainda realizados na tentativa de alcançar esses indivíduos, essas classes aonde ocorre o maior número, né? Como citei aqui, uma classe principalmente policial no Rio de Janeiro, numa localidade pontual. Também ocorre muito suicídio entre algumas tribos indígenas que vivem no meio do mato, que tem uma cultura totalmente indígena e que tem uma alta taxa de mortalidade por suicídio. Assim como há nos grandes centros, como São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, uma alta taxa de suicídio. Então não há aquele que possa dizer estou isento. Santa Catarina, o nosso estado, também está entre as faixas de suicídio alta. Meu querido, estamos vivendo um período em que o amor a si próprio e o amor ao próximo parece que tem sumido dos corações, cumprindo-se assim a palavra do Senhor Jesus. Mas cabe a nós buscarmos, sim, fazermos a diferença, lembrar-nos daqueles que estão ao nosso derredor, pressentir e pedir a Deus para que nos dê discernimento para estender a nossa mão. Como eu disse, de muitos que tentam tirar a própria vida, a grande maioria não consegue, mas fica as feridas, os machucados. Tem pessoas que perdem braço, perna, outro perde totalmente a alegria como já não tinha, e que necessitam de muito mais apoio, porque esses têm uma tendência muito forte de voltar a tentar novamente o suicídio, porque a sua dor não foi aliviada com aquele ato. Muitas vezes as pessoas estão igual Judas, decepcionado com a vida, decepcionado com os sonhos. Judas estava esperando que Jesus ia ser o Messias momentâneo, que ia libertar Israel das mãos dos romanos. A decepção foi tão grande que ele tirou a própria vida. Não foi o pecado ter traído Jesus que levou ele àquela miséria de matar-se, mas a decepção de ter pensado, de não ter crido de fato que Jesus era o Messias, porque a partir daquele momento ele descreu totalmente. Ele queria algo imediato, e esse imediatismo do mundo de hoje tem levado muitas pessoas a tamanha decepção, a tamanha dor, que eles preferem tirar a própria vida para aliviar o sofrimento. Que possamos fazer a diferença, que possamos olhar por aqueles que estão próximos de nós, pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos, nossos amigos, que possamos estender a nossa mão, mas também clamar a Deus para que dê a nós sabedoria para lidar com essa situação. O sofrimento, ele vai intervindo na vida da pessoa, ele intervém nos relacionamentos, no trabalho, na escola. Aqueles que são casados dentro da sua vida, muitas vezes leva a uma situação pior, porque esse sofrimento não é identificado e as pessoas acabam partindo para o divórcio, para a separação. Os filhos não compreendem a atitude do pai ou da mãe, acabam se distanciando, piorando toda a situação dessa pessoa envolvida,
nesse sentimento, nessa dor abstrata, né? Porque ela não dá para ver, não dá para medir, e não tem remédio que alivia. Mas assim como Jesus aliviou a dor daquelas mulheres, como Jesus confortou muitos corações, como Ele deixou dito: você que está oprimido, triste, abatido, Ele faz um convite: vinde a mim, eu vos aliviarei. E mais, Ele diz: eu vou ensinar, e então vocês encontrarão descanso. Meu querido, nós temos essa missão de sermos essa luz, de podermos tirar muitos que estão nessas trevas e trazer a esta luz que é Jesus Cristo para uma novidade de vida, para uma alegria real e verdadeira. Por isso a palavra do Senhor nos diz várias vezes: servi ao Senhor com alegria. Ou seja, porque Deus tem que mover dentro de nós esse sentimento, retirando toda angústia, tristeza e amargura. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Pai, queremos pedir-te nesta manhã a tua bênção, direção sobre tantas pessoas que muitas vezes até te conhecem, Senhor. Muitas vezes já tem clamado pelo teu socorro, pelo teu auxílio, mas a tristeza, a amargura, a dor é tamanha, o sofrimento é tão grande, Senhor, que clamam por alívio. Que o teu amor, que é infinito, possa entrar na vida dessas pessoas, possa mudar essa situação, Senhor, possam levar a elas a encontrar o alívio que tanto buscam. Senhor, concede a tua graça na vida dessas pessoas, assim como concede, Senhor, que tenhamos o sentimento de amor, de misericórdia, para clamarmos pelos que estão sofrendo, que possamos ser instrumento usado por Ti para aliviar a dor daqueles que estão nessa situação, que possamos, Senhor, ser condutores daqueles que necessitam chegar até Ti. Abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada ouvinte, para que faça diferença nesse mundo, ao qual fomos chamados para sermos luz, sermos o sal da terra, para darmos sabor à vida. Pai, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo, que nós te pedimos desde já e agradecemos por ter te encontrado, por ter inserido em nós a alegria de viver e o desejo da vida eterna. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.